uma conversa. Essa conversa é uma conversa que eu venho travando por carta com um irmão que está preso lá em Pernambuco. Um pastor que está preso em Pernambuco. Tive, graças a Deus, a bênção de poder, indo à cidade lá onde ele está preso, tive a bênção de ter acesso a ele, de vê-lo, ver como ele estava, conversar e tal. E desde então eu tenho sido inspirado por um assunto e comecei a escrever cartas para ele. Tem um grupo de irmãos que estão aqui no encontro de pastores, eles recebem essas cartas, imprimem e conseguem levar lá. Aí faz o contrário, pega as cartas dele, me envia e fica... Ele chegou de correio, né? Tudo muito rápido. Então eu queria, mais do que compartilhar, assim, pregar, um ensino, eu queria repartir meu coração com vocês desses assuntos, que eu acho que tem tudo a ver com a obra que a gente tem sido chamados para fazer. Amém? Tanto para ser quanto para fazer. Assim que nós reunimos os pastores aqui, na primeira reunião lá no hotel, no Marlin, eu não sei se vocês vão lembrar, tem alguns pastores aqui que participaram do encontro, eu falei que existem 3 verbos que sempre estão presentes na vida do pastor, devem estar sempre presentes, né? É o verbo restaurar, é o verbo restituir, lembram disso? E o verbo semear. Está lembrado, primo? Você estava lá nesse dia? Então, eu falei desses 3 verbos. São verbos que precisam estar presentes na nossa vida. Restaurar, restituir e semear. Porque restaurar fala da ação que Deus tem conosco no nosso passado. Deus entra no nosso passado. Claro, alguém poderia dizer, Franco, meu passado é imutável, ninguém pode mudar o meu passado. Eu sei que muita gente vai dizer isso para mim. Não, Franco, meu passado não tem como mudar. Eu concordo contigo. Mudar o passado, ninguém pode. Ninguém muda o teu passado, nem Deus muda o teu passado. Passou. Mas existe uma ação do passado sobre o presente, que é real. Muita gente hoje vive e reage ao passado. Muitas ações, muitas reações, principalmente, que nós temos na vida, é por conta do passado presente em nós. Entendeu? Então, nós reagimos. Por que a gente reage? Porque a maioria de nós, ou quase, ou vou ser mais franco, né? A totalidade, eu acho que não é a maioria, a totalidade de nós, quando a gente vem para o Senhor, a gente vem todo arrebentado, a gente vem ferido de tudo que é jeito. Né? É ferida de tudo que é lado, de jeito, maneira, a alma, no coração, até no corpo. A gente traz marcas de todos os lados. Nós temos, assim, aquilo que as pessoas chamam de fonte de dores, muitas fontes de dores. Né? Eu, normalmente, falo de 4 delas, que é aquelas que estão relacionadas às perdas, porque tem gente que já nasce perdendo, perde entes queridos, perde coisas materiais, perde pessoas, às vezes perde parte do corpo. Né? Eu lembro de um rapaz que perdeu uma perna, jovenzinho. É muito difícil você nascer com a perna, correr, andar e daqui a pouco perdeu a perna. Ou perder um braço, ou perder um olho. Né? Então, as pessoas sofrem perdas assim absurdas. É mais do que a gente imagina. Né? Quando se senta com alguém, você vê que tem muita gente que sofre pelas perdas. Né? E quando alguém sofre essas perdas, reage. Reage hoje. Tem dificuldade, às vezes, de passar por algumas situações assim, não, vou perder de novo. Eu já vi esse filme. Está sempre assustado, sempre amedrontado. Né? Porque a perda machuca. É uma dor muito grande quando você perde. Né? Tem gente que, jovenzinho, fica órfão, perde pai, perde mãe. Né? Jovenzinho, já nasce quase... Primeira infância ali, já, memória que tem, tem memória de minha mãe morrendo, meu pai morrendo. Então, as pessoas vêm com muita... Essa coisa que envolve a perda machuca. E ninguém duvida que a perda dói, machuca. Outra coisa que a gente percebe, recebe logo nesse tempo da nossa vida também, são aquelas dores
que as pessoas promovem em nós, né? Gente que nos machuca, né? Gente que fere nossa alma, né? Fere com agressões psicológicas fortes, com ofensas fortes, fere com desprezo, fere com rejeição, né? Fere você com mais do que palavras, às vezes até com agressão física mesmo. Porque tem gente que agride fisicamente, violenta, tem gente que é abusado, abusa, logo novo, assim. Normalmente as pessoas abusadas são abusadas por pessoas da família, um tio, né? um pai. E tem abusos também que eu já vi, inclusive meninos sofrendo de mulheres, né? Abusados sexualmente, bem novinho. Então, sofre, e às vezes sofre violência também, coisas graves. Eu conheci uma menina agora recente, já não é tão menina, já está madurinha, mas ela, quando mocinha, ela foi violentada lá no Nordeste, esfaqueada. O cara terminou de violentar, esfaqueou ela, achou que ela estava morta e fugiu, só que ela saiu toda ferida, ensanguentada. Essa menina hoje é uma moça lutando com muitas dores, sabe, com muito medo de tudo, de relacionamento, de tudo. Está lá começando os primeiros passos da igreja lá em Curitiba, mas ela sofreu toda essa dor lá em Alagoas, vizinho lá de Sergipe, onde a gente está, em Pôr da Folha, bem vizinho mesmo, coladinho, uma cidadezinha no sertão de Alagoas, lá do outro lado. Então, as pessoas sofrem também essas violências, essas agressões, né? E eu poderia dizer também que muito do nosso sofrimento está em casa, né? Está em casa, é uma soma de tudo, tanto das perdas quanto das ofensas, dos machucados que partem dentro da nossa própria família, pai, mãe. Tem gente que é órfão de pai vivo, né? O pai está ali, mas não está ali. A mãe está ali, mas não está ali. Isso vou dizer assim, uma sacola cheia de problemas, né? A gente chega assim. E por que não dizer as dores do próprio pecado? Talvez esse a gente não relaciona muito, mas está lá. Porque nós também violentamos, mentimos, abortamos, praticamos sexo de tudo que é tipo, jeito e maneira, com qualquer pessoa. Nós também nos envolvemos com macumba, feitiçaria, idolatria. Nós praticamos um monte de coisa, fazemos pacto com os demônios, com o espírito das trevas. Tudo coisa que a gente faz, voluntariamente a gente faz. A gente mente, a gente defrauda, a gente furta, a gente rouba. Não é assim? A gente fala mal, a gente se mete com fofoca, a gente também peca um bocado. E muitas das nossas dores, como diz a Bíblia, de que se queixa o homem, se queixa dos seus próprios pecados. Então, a gente é muito resultado desses pecados. E essas coisas, em geral, estão lá atrás, lá no passado, né? E alguém falou assim, não dá para resolver. Claro que não. Mas e o efeito que esse negócio promove hoje na vida? Porque promove. É muito comum você ver, por exemplo, eu não sou psicólogo não, mas se eu fosse psicólogo, eu tomaria essa linha, né? Eu olho alguém, por exemplo, um jovem no meio da igreja que não desfruta das suas conquistas, por exemplo. Eu tenho uma análise dele. Eu digo, o cara que não desfruta das conquistas, normalmente teve um pai e uma mãe muito perfeccionista. Uma pessoa que exigia muito dele e nunca estava satisfeito com o que ele fazia. Então, hoje, mesmo adulto, quando ele conquista, ele não desfruta, ele nunca se vê realizado, né? E aí você vai vendo gente que não teve carinho, gente que não teve afeto, gente que... tendo reações hoje, aquela falta de carinho, aquela falta de afeto, reações, né? A palavra iniquidade, eu não sei se você já teve um carinho de pesquisar essa palavra, iniquidade, mas a palavra iniquidade tem uma raiz no hebraico muito interessante. Seria esse azinho que a gente faz com a boca quando a gente está cansado, assim. É arquejar? Arquejar a palavra no português? Como é em castelhano? Arquejar? Como seria? Quando se quer assim... cansado. A palavra... Estão me tumultuando a vida. A palavra iniquidade vem daí. Vem desse cansaço. Eu cheguei a uma conclusão sobre a iniquidade. A minha conclusão sobre a iniquidade
é todo esforço nosso para produzir o que nós necessitamos. Exatamente. Como é? Com isso, parece com isso. Mas aqui eu acho que a palavra em português, se não me engano, é arquejar. Não, é arquejar. Você fica ofegante porque está arquejando. Eu acho que a palavra é essa, porque eu estou misturando aqui agora, deu uma misturada com o castelhano e o português agora embolou, depois que embola, só depois do chimarrão lá no hotel, que vai voltar à tona. Embolou, não tem como tirar o nó. O fato é que esse som produz a iniquidade. Ou melhor, a iniquidade tem origem nesse cansaço. Então, o que é iníquo para Deus? Iníquo para Deus é todo esforço humano dele produzir algo para ele mesmo. A religião. O que é religião? É o desejo do cara encontrar Deus pelo próprio esforço dele. Isso aí é iniquidade. Quantas pessoas provê relacionamento para suprir suas carências? Iniquidade. Quanto esforço, né, nessa produção de querer saciar a tua própria necessidade. Isso é iniquidade. Né? Deus vê a iniquidade assim. É esse esforço humano de saciar suas carências, suas necessidades. Entendeu? E a pessoa, em geral, é assim mesmo que é. Entendeu? A gente vai nessa vida. E eu digo assim para os irmãos, a gente não pode mudar o passado. Claro que não. Mas os efeitos do passado sobre o presente, eu tenho certeza que pode. Porque Deus restaura todas as coisas. Deus ele te leva lá atrás, no teu passado, na tua história, e pastorear, muitas vezes, é entrar no passado da pessoa, entrar numa área que muitas vezes ela não gostaria de abrir para ninguém. Né? Às vezes a nossa vida é como um livro que a gente quer colar as páginas, a gente não quer que ninguém veja algumas páginas da nossa história, da nossa vida, a gente tem vergonha, tem medo, entendeu? Hoje eu recebi um áudio no WhatsApp de uma querida, de uma irmã, que nós sentamos há um tempo atrás, umas 3 semanas lá em Curitiba, e ela começa, então, a abrir o coração dela e começa a contar algumas coisas. Ela falou, estou com medo, estou com vergonha, mas eu orando, né, eu dei um conselho para ela, orar para Deus trazer à luz tudo, né, que estava lá atrás. Eu falei, pede a Deus para iluminar você, para te trazer consciência. Por que você reage assim? Por que você tem essa ira incontida? Porque isso tem uma causa. E aí Deus começou a trazer para ela algumas coisas que ela está com vergonha de falar. Né? Ela falou, estou com vergonha, Franco. Mas normalmente dá vergonha mesmo. Às vezes a gente quer colar assim, as folhas do livro da vida, assim, não do livro da vida, mas do livro da nossa história, e fazer colar, se alguém tentar abrir, vai rasgar, porque eu não quero que ninguém saiba disso. Né? Mas pastorear é entrar nesse quarto aí, né, escuro, e dizer, e tocar, e falar, e dar caminho. Né? E normalmente são caminhos. A restauração normalmente envolve o verbo principal, que é perdoar. Né? Tanto nós precisamos perdoar, como precisamos ser perdoados. Em geral, Deus trata com o nosso passado através do perdão. É por isso que a gente tem que ir lá atrás, e conversar, e começar a perdoar mesmo. Perdoar. O perdão é chave. O perdão não está presente na oração do Pai Nosso à toa. Entendeu? Perdoar as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado 2 vezes. A gente pede perdão e falamos do nosso perdão. O perdão ele é chave para a vida. Quem não perdoa, diz Jesus, não é perdoado. O perdão é chave para a vida, porque até as orações são interrompidas quando a gente não perdoa. Né? Se você não Marcos diz isso, né? Marcos diz que se você não tem perdoado, você deve perdoar para que suas orações elas sejam ouvidas. Então, o perdão é chave. E não tem como você quebrar o poder do passado sobre o presente sem abrir o coração, dispor teu coração para o perdão. Muitos cabos, vou usar essa figura assim, essa linguagem moderna, cabos, imagina um computador cheio de cabos, muitos cabos do teu passado precisam ser desconectados, porque quando você chega para o Senhor, algumas vezes você tem que cortar relacionamentos. Estou falando sério, cortar mesmo. Ah, mas é meu amigo. Não. Agora vai ser teu colega, vai ser teu alvo de oração, vai ser alguma coisa diferente. Mas amigo não. Amigo é confidente. Amigo é troca profunda de coração. Amigo você escolhe.
Então, não dá para ser teu amigo mais. Olha só, essa pessoa tem uma filosofia humanista, às vezes é uma religião louca, um estilo de vida que vai te afastar do Senhor. Não dá para você seguir amigo. Amigo não dá. Dá para você pregar para ele, dá para você orar por ele, dá para você, mas amigo não. Então tem conexões lá atrás que tem que ser quebrada. Imagina uma moça que chega, por exemplo, amarrado num relacionamento que precisa ser livre. Não tem como se manter. Como é que vai manter isso? Você tem que. E Deus às vezes entra para cortar mesmo. E também nós temos cabos que estão soltos que precisam reconectar. Tem gente que chega no meio da igreja que não fala com o pai, não fala com a mãe, entendeu? Não fala com o irmão. São relacionamentos vitais que precisam ser reconectados. Malaquias disse que Elias viria e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Jesus chamou isso, sabe de quê? Ele virá e restaurará todas as coisas. Essa foi a interpretação que Jesus deu para Malaquias. Quando Jesus fala desse ministério, diz assim, de fato Elias virá e ele restaurará todas as coisas. Ele dá uma interpretação espetacular para essa conversão de corações. Então, em outras palavras, eu posso dizer assim, não dá para Deus começar a restaurar se você não está disposto a converter os corações. Então, Deus vai lá atrás e reconecta relacionamentos que estão afundados, quebrados. Isso está muito vivo para mim, porque Denise tem um grupo de discípulos lá em Cabo Frio, lá, que a gente senta toda terça-feira, Curitiba, só com propósito de tratar, literalmente, tratar, não tem outra palavra, essa questão que envolve a restauração, a restituição. Então, a gente começou algum tempo a sentar com elas e falar da importância de desenvolver uma cura real, uma libertação real, porque as pessoas, às vezes, passam por um processo assim, inicial de libertação, às vezes está cá endemoniado e tal, mas ela precisa de uma libertação verdadeira, profunda, real. A cura tem que ser real, profunda, genuína. E a gente senta toda terça-feira para orar e conversar sobre esse assunto, e foi muito engraçado. Um dia desse assim, a coisa estava tão clara para nós, porque começa o relacionamento, tu começa a ver, né? Uma menina teve um sonho e contou o sonho. Quando terminou de contar o sonho, eu entendi o sonho. Falei, como é que está a tua relação com o teu pai? Que o pai dela a gente não conhece. Ela é a única crente de uma família de incrédulos. Então, você tem uma pessoa no teu relacionamento da igreja que é o único cristão de uma família de incrédulos. Só que os incrédulos não querem papo com crente. Tu nunca vai saber realmente como é que é essa menina dentro dessa família. Mas quando ela contou o sonho, ficou evidente. E olha que a gente vinha orando por isso, para Deus trazer luz, para Deus manifestar, para Deus apontar. E a hora que ela conta o sonho, eu digo, como é que está a tua relação? Ah, não, está ruim. Não sei o quê. Aí eu falei com ela sobre a importância de converter o coração dela. E está sendo um processo doloroso. E uma menina aqui entre nós não apresenta nenhum problema aparente. Mas ela não vai adiante. E o Espírito Santo falou comigo, a vida dela está travada. Ela não vai adiante sem restaurar com o pai dela e com a mãe dela. Deus já falou, está claro. Eu tive que ser direto com ela. Falei, filha, você não vai prosperar sem antes converter teu coração ao teu pai. E para ela é um caso impossível. E ela argumenta interessante, que ela diz assim, mas meu pai não gosta da igreja. Ela fala isso achando que eu vou dar maior apoio para ela. Já que teu pai não gosta da igreja, deixa ele para lá. Não. Eu digo, não, querido, você não entendeu ainda. A obra de Deus passa pela conversão do teu coração ao teu pai. Ah, mas meu pai fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal... Mas pode falar mal à vontade, mas converte teu coração para ele. Você não entendeu ainda, não é um tema meu, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com você e com o teu pai. Se não restaurar, não vai. E o sonho dela, para mim, estava claro, evidente. Então, Deus faz isso. Deus reconecta pessoas que estão lá atrás, que precisam ser reconectadas. Assim como ele diz, corta aqui. Então, imagina a tua vida assim, um computador cheio de fio, e o Espírito Santo vai lá atrás e diz, olha, eu não vou mudar o teu passado, mas essa ação do passado sobre o teu presente eu vou mudar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar a corrigir os cabos que ficaram soltos, que precisam ser reconectados, e tem cabo aqui que não presta não, vou ter que cortar. Imagina algo assim. Estou fazendo assim uma analogia para você entender. E aí começa uma obra de Deus espetacular na vida do discípulo, restaurando todas as coisas. E algumas coisas, como eu falei, na maioria das coisas, quase a totalidade dos problemas,
A gente resolve com perdão. A gente resolve com perdão. Eu falei isso com os pastores porque eu tinha claro, o tema não é esse, a gente está falando sobre casamento, imoralidade sexual e divórcio. Tem nada a ver com isso. Mas eu pedi licença aos irmãos, eu fiquei inspirado, eu falei, eu queria falar com vocês o que essa oração trouxe no meu coração e senti necessidade de começar a repartir isso com eles. Mas é assim, esses irmãos, essa ação pastoral de restituir, de restaurar, eu cheguei a dizer isso para eles. A restauração trata com o passado, mas e quanto ao presente, não tem nenhuma ação para ele ter. Nós precisamos, no presente, restituir, porque tem coisas que não é perdoar, é restituir. Não é pedir perdão, é restituir. Restituir mesmo, ir lá e pagar. Pagar a dívida. Tem que ir lá e pagar. Tem coisa que não dá para restituir. Tem coisa que você chega ali, pede perdão e acabou a história. Você pede. Quando é que a gente pede perdão? A gente pede perdão quando a gente não tem condição de restituir. Mas se você tirou algo de alguém, fora o perdão do eu tirei de você, a ação qual é? Devolver, pô. Toma de volta, isso aqui era teu, Gratinho. Eu trabalhei contigo, tirei de você, toma. E começa um trabalho de restituição no presente, uma ação vital para a cura e para a libertação de qualquer pessoa. A pessoa tem que ter certeza que na vida dela não tem nenhum embaraço. Tem uma canção que foi muito famosa alguns anos atrás, lá do pessoal lá de Nova Iguaçu, que é assim, restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me, e põe... E eu ouvi os irmãos, alguns irmãos assim, eu até vi uma charge outro dia, brincando assim, tinha uma ovelhinha, duas ovelhinhas conversando assim, aí o outro falou assim, eu quero que é direito meu, eu quero meu direito. Aí a outra ovelhinha, tu tem certeza que tu quer a morte? Porque, qual é o teu direito? Tu tem direito à morte. Tu tem certeza, esse mesmo que você quer, morrer? Eu quero que é meu por direito. Eu acho que o pessoal, assim, eu penso, né? Vou falar isso com muito carinho para ver se você capta. Eu penso, principalmente entre nós, que a gente dá muita ênfase ao Evangelho do Reino, à cruz, ao senhorio de Jesus, essa nossa ênfase, em algum momento, ela pode inibir uma verdade bíblica. Qual é a verdade bíblica? É assim, eu fico muito dizendo para você, que mané restitui o quê, cara? Você tem que... É dele, por meio dele, para ele todas as coisas. Tem que se voltar para o Senhor. E é verdade. É verdade. Você precisa, de verdade, entregar a Deus, porque tudo é dele. Você diz amém ou não? Mas o que é entregar a Deus, porque tudo é dele? Já é uma restituição. Você está restituindo o que pertence a ele. O que pertence a ele? Tudo. A terra, sua plenitude, o mundo, tudo que nele há. Quando você começa a derramar a tua vida e render a tua vida a Jesus, você está restituindo o que é dele, por direito de criação e por direito de compra. O Senhor tem direito sobre nós. Por quê? Primeiro porque ele criou. Ah, mas depois perdeu. Mas depois comprou de volta, um preço alto. Então é dele. Então, devolver, entregar a vida, render a vida, já é uma restituição. Você está dizendo, Senhor, é teu. Isso aqui é teu por direito. E depois eu vou pedir as coisas que são minhas por direito. Não, calma. Antes de pedir restituição, você tem que restituir a Deus e aos outros. Porque acho que a cara de pau dessa música seria o cara cantar restitui, eu quero de volta, que é meu, sem nenhuma disposição para restituir as pessoas. Eu digo assim, você quer restituição? Restitui primeiro. A Bíblia fala de restituição. A Bíblia fala de restituição. A Bíblia fala de restituição dobrada a honra. Para cada dia de vergonha. Quem você lembra na Bíblia que teve restituição dobrada? Jó. Jó perdeu e Deus deu a ele o dobro. Deus restituiu ele. Por que Deus fez isso? Tudo é de Deus. Não, Deus também faz, pô. Deus também te dá, pô. Mas Jó
Recebeu tudo enquanto ele intercedia pelos amigos, que foram lá acusá-lo de pecador, foram lá tratar da alma dele. Enquanto ele orava por esses caras, Deus restituiu a ele tudo em dobro. A Bíblia fala de restituir 7 vezes mais. Fala ou não fala? Fala ou não? Fala. Ah, Franco, mas isso é da lei. No Novo Testamento não tem nenhuma restituição. Eu vou falar da restituição do Novo Testamento, ainda bem que você está sentado, para você não cair duro. Jesus falou para Pedro que a restituição dele era 100 vezes mais. 100 vezes mais de tudo que você deixou por causa dele. De casa, de parente, de família, mulher, marido, tudo que você abandonou por causa do Senhor. 100 vezes mais. Isso quem falou não fui eu. Eu jamais animaria alguém a isso. Eu sou muito cansado para isso. Jesus não tem medo dessas coisas. Jesus não teme dizer que ele restitui. Ele falou, 100 vezes mais nessa vida, e ainda tem mais. Depois dessa vida, quem lembra? Vida eterna. 100 vezes aqui. Eu fico cheio de dedo para falar sobre isso. Jesus não fica cheio de dedo, não. Ele fala na lata, sem medo. Ele fala o que é verdade. Ele falou, vou dar 100 vezes. Ninguém fica sem recompensa com o Senhor. Ninguém fica sem ser restituído com o Senhor. Ninguém. Ele faz. O que é errado para nós, irmãos, é a gente ficar cantando restitui, sem restituir. É um monte de gente querendo restitui, eu quero de volta, mas nunca rendeu a vida a Jesus de verdade. Nunca entregou a Jesus o que é dele. A vida, tudo que ele é, a profissão, nunca rendeu e quer restituição. De que tu quer restituição, nego? Restitui primeiro. É muito ruim quando você quer restituição de algo que você nunca restituiu. De algo que você nunca deu. Você às vezes está lá com um problema com alguém. Quando eu comecei a orar sobre isso, foi muito interessante. Gente, foi muito interessante, cara. Eu lá estou com esse grupo lá de meninos lá, a gente vamos orar por esse assunto. E aí encontrei um amigo de vários anos, recente eu encontrei, um cara que eu conheci, cadete da FAB. O cara foi para a AFA, saiu piloto. Muitos anos eu olhei assim um Globo Repórter, vi um piloto assim atrás, assim, eu falei, Denise, é o Edson lá, o Edinho lá, tal. Ela aí, tal. O Denise já não lembrava tanto, mas eu tinha boa memória dele, né? E aí agora o cara foi para a reserva, está lá em Curitiba. Procurou lá e se vinculou. Aí eu falei, legal. Olha que coisa interessante, se vinculou lá. Muitos anos que eu não vi esse cara. Um dia desse aí ele me puxou. Falou, a esposa dele queria falar comigo, na verdade, porque quando ela falou com a sogra dela que estaria se vinculando conosco lá em Curitiba, a mulher falou assim, olha, cuidado com esse tal de Sérgio Franco, porque esse cara pegou um dinheiro emprestado comigo e nunca pagou. Na hora que ele falou, eu falei, é possível. Impossível não é. Eu falei, tua mãe falou isso, mais alguém falou? Teu pai lembra? Ah, meu pai lembra, minha irmã lembra, todo mundo lembra dessa história. Eu falei, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, tudo estabelecido. Me lembrei, sabe, na hora de quem? De Zaqueu. Zaqueu falou, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Agora, se alguém chegar aqui e disser, fui defraudado por você, eu vou restituir. Ele não disse que tinha que provar nada a ele. Bastaria alguém chegar lá e dizer, eu fui defraudado. O cara era cobrador de imposto. É possível. Na cabeça dele, quanta gente eu não trapacei, não enrolei. Eu conheci a família dele, novo, convertido, chegando na fé. Há mais de 30 anos tem essa história. Minha filha não era nascida quando eu conheci a família dele. Ele falou e eu pensei na hora, é possível. Vi uma cara todo enrolado, todo arrebentado de tudo. Será que eu não peguei uma grana com ele, não paguei, não dei uma volta nessa família? Bem provável. E aí já fiz contato, mas eles ficaram tristes com a história. Inclusive a mãe dele falou, pelo amor de Deus, não fala isso com ele, não. Falou assim, eu conversei com ela direitinho. E não queriam receber nada. Mas eu falei, eu quero pagar. É uma restituição. Deixa eu explicar uma coisa. Eu oro por isso.
Eu peço a Deus a oportunidade de restituir. Eu peço a Deus a oportunidade de restituir. Durante a minha caminhada, a minha jornada, eu tive experiência com Deus assim, muito violenta sobre restituição. Um dia, eu orava a Deus sobre esse assunto, orando a Deus, falando, Senhor, não quero ter nada preso. E a gente sempre busca a mesma coisa, santidade. Porque quando a gente quer ser restituído, é importante que a gente pense em restituir. Antes de receber, a gente tem que dar. Posso falar uma coisa aqui meio barra pesada aqui? Posso falar? Sinaliza aí. Eu tive um sonho muito bizonho. Você sabe o que é bizonho? Não tem tradução para isso em castelhano, irmão. Bizonho não tem, por favor. Tu vai tentar, mas não vai achar. Os chilenos estão tentando. Bizonho. Nem me acordo de uma palavra que pode... Estranhas, irmão. Línguas estranhas. Bizonho. Eu tive um sonho, eu vi uma calça da FAB, uma farda, manchada de sangue, assim, no sonho, um sonho rápido. Eu vi uma farda, uma mancha de sangue, levantei, falei, eu já vi essa cena. Sentei para orar com Deus, falei, Senhor, eu já vi essa cena. Onde eu vi essa cena? E comecei a orar. Porque eu já vi essa cena, uma farda com sangue, assim, bem na perna. Eu vi essa cena. Passou um tempinho, o Espírito Santo me voltou quando eu tinha 19, 18 anos, no esquadrão de polícia lá em Manguinhos. Fui visitar uma tia, estava fardado. Tinha uma garotinha lá atrás da casa dela, lá, que era assanhada toda a vida. Não podia ver uma farda e eu não podia ver a garota. Juntou a fome com a vontade de comer. Fui dar uns apertos na garota lá, acabou que eu defraudei a garota, tive relações sexuais com ela e fiquei manchado com sangue da menina na farda. Cara, aquilo me trouxe um peso, uma tristeza absurda. Procurei Marcão. Eu falei com o presbitério, falei, gente, eu tive, olha, um sonho, é de Deus, vamos procurar essa garota. Procurei a garota, achei. Já era uma mulher, vários filhos, um filho de cada pai, olha, uma vida toda arrebentada. E marquei para conversar com ela lá em Santa Cruz, que era o lugar mais próximo de onde ela morava lá. Fui lá com o Marcão, meu companheiro, Marcão está aí, inclusive, né? Vamos lá, companheiro, fui conversar com ela, com a garota. No início ela falou assim, que loucura tua. Aquilo ali é uma coisa de infância, nós era de juventude, eu queria tanto quanto você. E começou a falar, eu falei, você não entendeu. Eu fui o primeiro homem da tua vida, eu te ofendi, eu era mais velho que você. Ela devia ter uns 16, sei lá, 15, sei lá quantos anos tinha aquela guria. E eu me aproveitei da situação e te ofendi. Aí comecei a confessar, comecei a me quebrantar com ela, e ela começou a chorar. Quer dizer, aquilo que parecia para ela uma coisa à toa, não era. E eu falei, vou dizer uma outra coisa, você, olha a tua vida como é que está. Olha para você, a tua vida está toda arrebentada. Você não construiu nada. Ela era uma menina bonita, ela estava acabada de tudo que é jeito. Entendeu? E eu falei, aí abri meu coração com ela, ela chorou, se quebrantou, pedi perdão, eu falei, preciso muito do teu perdão, tal. E não sabia o que fazer, eu falei, eu quero de algum jeito te restituir, alguma coisa, eu quero. E nossa conversa foi evoluindo ali, sabe? Foi um tempo muito oportuno de Deus. A gente quer restituição. Restitui, eu quero de volta. A gente quer. O que a gente não está muito disposto é restituir. A gente quer que Deus faça coisas por nós que a gente não está disposto a fazer nem com Deus nem com os outros. Então, ensinar o discípulo a restauração que o Senhor promove é tão fundamental quanto ensinar o discípulo a restituir as coisas que ele precisa restituir, as coisas que ele precisa andar, as coisas que ele precisa fazer, que ele precisa pagar, porque tem coisa que ele precisa pagar, tem coisa que ele precisa devolver. Você diz amém ou não? Está me entendendo até aqui? Estou com um assunto assim meio esquisito, né? Meio estranho, mas esse é o assunto que Deus colocou no meu coração mesmo, que
É parte das minhas cartas lá com o meu amigo, aquelas cartas, meu amigo. Bem, qual é o drama dessa história? O drama dessa história é o seguinte: às vezes a pessoa chega no Senhor e ela restaura, ela restitui, mas ela não pavimenta a estrada para o futuro. Porque a estrada que a gente vai andar amanhã, a gente pavimenta hoje. A gente não vai pavimentar amanhã, a gente tem que pavimentar hoje para trilhar amanhã. A gente não semeia coisas boas. Gálatas 6 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Eu preciso, além de restaurar, além de restituir, eu preciso aprender a semear o meu futuro. Eu preciso trabalhar o meu futuro. É uma loucura você pensar que não tem que trabalhar teu futuro. Você precisa trabalhar teu futuro. E é outro ensino poderoso também, você ensinar a pessoa a semear o bem. Em tudo é assim. Paulo começa Gálatas 6, versículo 6, talvez, não sei se você lembra, mas ele começa dizendo o seguinte: aquele que está sendo instruído na palavra, ele deve fazer participante de todas as coisas boas que ele que instrui. Ele começa com uma semeadura simples de um discípulo e alguém que cuida dele. Falou: o cara cuida de você, ele semeia coisas espirituais. Você tem que semear nele todos os teus bens, tudo que Deus te deu. No versículo 7, ele arrebenta, ele diz assim: porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aí que ele entra. Muita gente tem o versículo 7 na cabeça. Tudo que o homem semear, ele vai colher, porque de Deus não se zomba. Mas não sabe que o 7 é consequência do 6. E o 6 é uma coisa que tem gente que até se escandaliza se pensar que você tem que honrar aqueles que te alimentam com a palavra. É um tema, eu fico muito à vontade de falar aqui, isso aqui em Cabo Frio, é mais difícil falar em casa, né? Como está no teu contexto local. Mas isso é real. É uma honra, é uma semeadura. E semeaduras como essa, existem muitas outras semeaduras que você prepara para o teu futuro. E outra coisa interessante sobre semeadura: você colhe o que você planta, na mesma natureza que o que você plantar, você colhe. Você colhe sempre mais abundante. O profeta Oséias diz que quem semeia vento colhe tempestade. Você sempre colhe mais abundância do que você semeou, na mesma natureza que você semeou. E uma coisa interessante que Deus tem me falado também sobre semeadura: às vezes você não colhe. Como assim? Não colhe. Às vezes quem vai colher é a tua descendência. Tâmara. Diz que quem planta tâmara não colhe tâmara. O fruto leva 70 anos para dar. Imagina um cara com 55, vou plantar tâmara agora. Para quem que eu vou plantar tâmara? Para o Noah, para a Laurinha. Tem coisa que você semeia que teus netos vão colher, Carlinhos. O bem que a gente faz não fica sem retorno. Sempre vai ter um retorno. Sempre. Sempre. E essa estagnação na vida é que eu queria chamar a atenção. Tudo que eu falei até agora é introdução. Verdade. É a introdução do tema. Por quê? Porque eu percebo que, em geral, nós estagnamos. Você vê gente que já experimentou restauração no meio da igreja, que já experimentou restituição, mas a vida está parada. Tem um texto em Filipenses que não está bem traduzido no espanhol, no castelhano. Então, em castelhano, mis hermanos, por favor, tenha paciência. A palavra é desarrollo. Filipenses 2:12 diz assim: pois, amados meus, com muito carinho que ele fala isso. Assim, pois, amados meus, Filipenses 2:12. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, quando eu estou aqui em Cabo Frio, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei
a vossa salvação com temor e tremor. Esse foi o apelo que eu fiz aos líderes da igreja em Curitiba, a última vez que eu estive com eles. Uma sensação de gente acomodada, estagnada. Mas como assim? É porque às vezes o crente tem uma ideia de que ele já alcançou tudo. Que ele já está pleno já. Ah, pô, Deus tem sido tanto comigo, aleluia, glória a Deus. Pô, cara, larga de ser conformado. Uma coisa é ser satisfeito, outra coisa é ser conformado. Satisfeito é uma palavra boa. Contente é uma palavra boa, contentamento. Conformado é uma palavra ruim. Porque a única forma que a gente tem que aceitar é de Cristo. A gente tem que ser conformado com Jesus. E quando é conformado com Jesus, o modelo é alto. Quando é que a gente está pronto? Quando é que a gente pode dizer assim, já cresci o suficiente, já estou pleno? Aquela promessa do Senhor de vida abundante. Eu vim para que tenham vida. Vida, você consegue ver essa vida abundante na tua vida. Não vou nem falar do vizinho, não, porque do vizinho não está fraquinho. Olha para a tua vida. Você consegue ver vida abundante em você? Fluindo pelos poros? Por que a gente se conforma? Por que a gente aceita o nível da nossa salvação? Por que a gente não está desafiado a desenvolver mesmo, com temor e tremor? Porque desenvolver, ele está dizendo, eu te dei algo, você tem que exercitar mesmo, você tem que desenvolver esse negócio agora, é algo que está aqui, que é tua responsabilidade. É alguma prática que você tem que ter com responsabilidade. Pô. A palavra no original fala de executar, de conquistar, de resolver, entendeu? De fazer aquilo do qual alguma coisa resulta. Fala de algo que dá resultado. Fala de produzir, de resultar, de modelar, de tornar alguém próprio para alguma coisa. Eu olho para isso aqui e digo, eu quero. Eu penso que tudo na minha vida que aconteceu legal na minha vida, de desenvolvimento, foi porque um dia eu vi e criei. Foi assim que começou a restauração com meu pai. Meu irmão está aí, Orlando. Foi assim, um dia eu criei que eu precisava converter meu coração para meu pai. Década de 80, comecei a buscar meu pai. Década de 90, meu pai me achou. E aí começou um processo de restauração espetacular na minha família, a família do meu pai, meus irmãos, uma coisa maravilhosa. Mas eu criei. A palavra veio, eu criei. Aí começa, quando você crê, você ora. Você pede a Deus, pergunta, Senhor, como é que vai ser isso? Tu começa numa luta com Deus e pronto para executar qualquer coisa. Você está pronto para fazer, porque você creu. Você não está teórico, você quer fazer um negócio, você quer avançar. Você quer desenvolver, você quer praticar. Quantos me entendem? De coração. Eu vou dizer uma coisa para vocês, já falei aqui... Quantos minutos que eu falei já? Quem pode me determinar aqui? 1 hora. Falei 1 hora já? Não falei não, comecei lá mais de 8h30. É? Devo estar aí nos 50 minutos batendo. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, não, mas eu quero deixar aqui um toque para amanhã. Lembra que eu falei que a gente vai falar em 2 tempos? Senhor, tem misericórdia. Eu estou com vontade de falar tudo hoje, mas não vou falar hoje. Vou ser disciplinado, eu quero que você pense em tudo nessa introdução toda. Mas eu quero deixar 2 coisas para você pensar. Tá bom? Pensa no seguinte. Está trocando cartão? Quer que eu me comporte direitinho? Pensa no seguinte que eu vou te falar. Eu usei a seguinte expressão para um grupo de homens recentemente lá no Rio Grande do Sul, numa cidade ao sul de Porto Alegre. Estive lá, foi uma surpresa muito grande. Esses irmãos me convidam desde o ano passado, vem aqui, vem aqui. Os irmãos que me conheceram pela internet, senão a internet conhece. E o pastor lá ficou, Eudinho, falou, pô, Franco, por favor, Franco, atende esses irmãos. Os irmãos todo mês quase fazem um contato. Ele não desiste de você lá.
Aí eu falei, então tá bom, Dinho, vamos ver uma data. Aí procuramos uma data e tal, sujeitamos lá na mesa pastoral. E aí, quando eu dei a data, o cara sugeriu um encontro de homens. Gaúcho, bate. Cheguei lá, ganhei chimarrão lá, foi uma beleza. Mas cheguei lá, tem esse cara com bombacha, quase todo mundo tinha uma cuia de chimarrão na mão. Porque é lá na terra do arroz, lá perto do Uruguai já. Então, cheguei lá naquele clima assim e fiquei maravilhado de ver um grupo de homens da cidade local e das cidadezinhas em volta, juntou, assim, chegavam as condições, assim, só ia baixando aquele montão de valete. Assim. Falei, eita, os caras veio até de bombacha, de bota, aquelas boinazinhas que deu até vontade de ter uma, assim, um negócio. Só não sei se tinha da cabeça, assim, mas um negócio redondinho, assim. Então, eu falei, cara, que povo alegre, um povo apaixonado mesmo ali por Jesus, acompanhou e tal. E eu usei assim, Deus colocou uma palavra no meu coração, porque essa que eu fiz essa introdução toda, mas eu falei para eles assim, uma frase, nós precisamos ir além de uma confissão vazia e além de uma obediência obrigada. Sabe aquela obediência? Vou fazer. Falei isso. Eu falei, mas não dimensionei o que eu estava dizendo. E eu quero, para amanhã, eu quero apontar 4 textos para vocês aqui. Na verdade, dá mais de 4, mas eu vou apontar 4 textos para você. Primeiro, eu quero confrontar 2 textos contigo, para você pensar e refletir até amanhã. Dever de casa. Paulo, Romanos 10, 9. Ele falou que se você crê com o coração e... Vamos lá, os pastores estão tão animados. Se você crê com o coração e confessar o quê? Confessar o quê? Se você confessar que Jesus Cristo é o... Acontece o quê? Qual é o efeito disso aí? Será salvo. A gente está falando de desenvolver a salvação, né? Se tu crê com o teu coração, confessa com a boca que Jesus é Senhor, serás... Então me explica por que Jesus disse lá em Mateus 7, 21, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Se Paulo disse que se você confessar que Jesus é Senhor, tu é salvo, Paulo falou. Falou ou não falou? E eu quero que você me reflita sobre essa aparente contradição. Por que Paulo disse que aquele que crê com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor será salvo? E aquele, e Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é a primeira aparente contradição que eu quero que você avalie. Eu falei que a gente precisa ir além de uma confissão vazia. Lembra que eu falei? Mas também falei que a gente precisa ir além de uma obediência forçada. Então, aí, eu queria contrastar também com você João 14, 21. Deixa eu ver se é ele mesmo. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que eu quero que você contraste? Eu quero que você contraste esse texto que Jesus está falando com uma história que aconteceu na vida de Jesus, foi narrada em 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 19, 16 a 22, conta a história que Marcos conta, Marcos 10, 17 a 22, e Lucas 18, do 18 a 23. Curiosamente, os números são parecidos, né? Mas é só para você marcar aí. Mateus 19, 16 a 22, Marcos 10, de 17 a 22, e Lucas 18, de 18 a 23. Oi?
Vou repetir, posso repetir. Mateus 19. Você lê do versículo 16 ao versículo 22. Para você conhecer a história melhor, tu vai em Marcos, que conta a mesma história, no capítulo 10, versículo 17 a 22. E a mesma história está em Lucas, no capítulo 18, 18 a 23. É a história de quem? Que história é essa? Quem lembra? Do jovem rico. O que eu quero que você avalie? De um lado, Jesus está dizendo que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei, me manifestarei a ele. E do outro lado, você tem um cara que disse que observava os mandamentos do Senhor, e Jesus não chamou ele de mentiroso. Mas uma história que não termina legal. Uma história que termina muito ruim. Porque Jesus coloca uma condição para o cara e o cara não atende. Eu queria que você avaliasse essas histórias até amanhã. Aí amanhã a gente vai dessas histórias em diante. Pode ser? Podemos orar? Em nome de Jesus. Eu vou fazer um pedido depois a você, se você pode me arrumar esse áudio, Samuel. Pode depois me arrumar esse áudio, arruma um pendrive aí. Vocês gravaram? Vocês gravam esse áudio também? Grava, precisar. Papai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, na verdade nós viemos aqui por Tua causa, Senhor. Tu és o motivo, sempre o motivo maior da nossa vida. E nós queremos, Senhor, viver tudo que Tu tens para nós, Senhor. Pai, sacode a poeira da nossa vida, Senhor. Desperta-nos, Senhor, antes que seja tarde. Desperta-nos enquanto podemos acordar ainda, Senhor. Desperta-nos de todo sono, de toda indolência, de todo conformismo, Senhor. Desperta-nos. Queremos viver a plenitude de Jesus Cristo, Pai. Nós te confessamos que os dias são maus, para nós tem sido muito difícil, Senhor. Tempos de muita frieza espiritual, Senhor. Mas nós não desistimos, Senhor. Cada vez que a gente ouve a Tua voz, cada vez que a Tua palavra chega ao nosso coração, a gente quer responder a ela, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Faz uma obra na nossa vida. Não nos deixe pensar que já alcançamos a estatura de Jesus, Pai. Faz-nos ver a nossa realidade. Oramos por nós que estamos aqui, oramos por cada família aqui representada, oramos por aqueles líderes dessa igreja que não puderam estar aqui, e oramos por toda a igreja Tua, Senhor, vinculada em todas as cidades, Senhor, em todos os lugares. Desperta a Tua noiva, Senhor. No nome de Jesus, faz-nos ver o que precisamos ver, faz-nos ouvir o que precisamos ouvir. Quebranta-nos, Senhor. Faz a Tua obra em nós. Leva-nos para casa agora, Pai, debaixo das Tuas asas. Nos dê uma noite restauradora, um sono abençoado. Segue falando conosco. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Que a gente possa viver a Tua vontade todo dia, Pai. No nome de Jesus, Papai. Amém. Amém. Se você ouviu o que eu falei na primeira parte aqui, sobre restauração, restituição, e o Espírito te inquietou, eu quero apontar um caminho para você. Ora ao Senhor. Fala, Senhor, eu tenho pedido às vezes restauração, eu preciso restituir alguma coisa. Tem algum cabo solto na minha vida que deve ser reconectado? Tem algum cabo preso que tem que ser solto? Tem algo na minha vida assim? Eu queria te dar esse caminho. Pode ser uma oração simples. Você pode começar fazendo ela agora,
depois repetir, só não esquece dela. E esteja pronto para as surpresas, para Deus falar contigo, tá bom? Porque Deus vai falar com você. Deus vai falar com você, amém? Até amanhã, se Deus quiser, queridos.